Olá! Hoje a nossa reflexão está em Lucas capítulo 10, versículo 42. Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Então, o tema hoje é a boa parte. Muito bem, vamos pegar ali mesmo na Bíblia escrito assim: Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em outros serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pois é, este momento ocorreu, sabe aonde? Em Betânia, uma pequena cidadezinha perto de Jerusalém, situada lá no sopé do Monte das Oliveiras, na estrada geral de Jericó. E ficava essa aldeia onde vivia Lázaro. Jesus muito o amava, assim como as suas irmãs, Marta e Maria. Marta se preocupava mais do que devia com os cuidados das coisas materiais, do corpo, de servir, né? E esquecida de que só uma coisa é necessário e basta. Naquela condição modesta, queria oferecer a Jesus uma hospedagem, né, luxuosa. E foi por isso que o mestre a repreendeu. O homem tem o dever de velar pela conservação do seu lar, do seu corpo físico, né? Porém, também do seu ser. E isto inclui principalmente o espírito. Disse Jesus: nem só do pão vive o homem, não é mesmo? Devemos, pois, cuidar do nosso corpo, das coisas materiais, da nossa vida profissional, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas não podemos esquecer do nosso espírito. Corpo e espírito juntos, sem prejuízo algum. Quando obedecemos a um critério, né, nós deixamos, às vezes, o outro de lado. Nenhum, nem outro. O corpo também precisa do nosso cuidado, de uma boa alimentação, de exercícios, de descanso, né? Porque senão a gente também não consegue viver e aprender espiritualmente, não é? Então ambos têm que estar caminhando quase que igual. Nunca a gente consegue fazer as coisas igual. Tem hora que a gente está mais para um lado, mais para o outro, mas não pode ter uma defasagem, uma diferença muito grande. Por isso que Jesus, né, nos adverte. O alimento espiritual jamais vai se perder, né? Esse foi o pensamento do mestre, nos conta Antônio Luiz Saião no livro Elucidações Evangélicas. Porém, muitos interpretaram segundo a letra, mas ajudou e muito para justificar a vida religiosa e espiritual em detrimento dos cuidados excessivos dos bens materiais. E vamos também analisar sobre este prisma. A presença de Jesus, do Cristo, em qualquer lugar que fosse, ele dava nascimento a um novo ser, né? É quase que fosse uma metamorfose, uma transformação daquela pessoa, daquele coração, quando começava a ouvir o Mestre Jesus. O seu amor, a sua parte magnética quase que eletrizava todos aqueles que estavam à sua volta, trazendo a libertação de antigas formas de pensamento, de sentimento e, consequentemente mesmo, de ações. Por isso que Maria, numa época em que era fora dos padrões uma mulher ser ensinada, Jesus a elogiou quando foi criticada pela irmã em frente de todos, mostrando a todos aqueles homens que as mulheres também poderiam aprender, também poderiam ser ensinadas, né?
E ela naquele momento bebia em Jesus a água da vida. E Marta, sua irmã, mesmo com as melhores intenções em servir aos hóspedes, estava envolvida pelas coisas do mundo, que existem e existirão sempre. Maria entregou-se ao amor, naquela pureza indescritível do seu modo, de modo a receber do grande doador a sabedoria celestial. Ela aproveitou aquela oportunidade recebida do Altíssimo, pois soube distinguir o quanto do nosso coração deve ser colocado em cada coisa. Será que, como Maria, nós sabemos examinar o que realmente tem consistência para merecer o nosso cuidado maior? A resposta que o pastor, o nosso doce Jesus, deu a Marta serve de roteiro de luz para nós outros, e principalmente no estágio em que nós nos encontramos, em que tantas obrigações, amigos, tantas obrigações sociais tomam muito do nosso tempo. Principalmente agora que estamos saindo, né, dessa pandemia, dessa reclusão, né, as coisas estão começando a abrir, e aí nossa vida vai começar a voltar, talvez, ao que era antes. Será? Essa é a nossa reflexão para nós levarmos para hoje, 2020, né? Como diz Humberto Roder no livro O Caminho da Felicidade, ele diz assim, abre aspas, são 1001 coisinhas pequeninas. Na verdade, ele diz, inumeráveis grandes nadas, muitas vezes sem ordem e nem nexo. Pois é. Quantas obrigações que gastam horas do nosso dia e que por vezes, amigos, nos fazem esquecer do principal, da vida espiritual. Quantos pensamentos que dispersam, que dissipam, que esfacelam, diz o Humberto Roder, né? Que nos sugam as energias, tempo que poderia ser tomado com ocupações de que Maria não se esqueceu. Optimizar o tempo, queridos. Exemplo, você compra um carro novo, desconhece, e aí vem o manual. Se você gastar aí uns 30 minutinhos para ler esse manual, né, depois você vai aproveitar tudo que aquele carro pode te oferecer. Não é verdade? Pois é, nós estamos aqui para optimizar o nosso tempo, fazer essa reflexão do Evangelho, buscar o entendimento, a leitura, né, dessas passagens do Mestre, faz com que nós aprendamos, né, o manual da nossa vida, para que nós venhamos a aprender a lidar no dia a dia com as coisas que nos acontecem, fazendo mais escolhas melhores, né, agindo de maneiras diferentes a quais até agora nós tenhamos vivido, escolhido, agido, falado, né? Nesse momento de reclusão que nós tivemos desde o mês lá de fevereiro, março, né? Até agora, agosto, é importante que nós venhamos juntos lembrar da importância de mantermos o aprendizado desta época, desse período de reclusão. Então, não vamos perder oportunidades no aprendizado maior que o Pai, na sua infinita bondade, insistiu em nos enviar. Não vamos desprezar a lição alguma. Os obstáculos, eles são formas, queridos, de incorporarmos as experiências. E nesse momento nós tivemos tantos obstáculos, né? Os bens terrenos são passageiros. Nós somos todos usufrutuários desses bens terrenos, né? Amanhã nós devolveremos a vida. E o que a vida nos emprestou, nos diz Emmanuel, e os nossos tesouros serão apenas aqueles que nós movimentamos ao nosso redor em favor dos outros, né? Como, por exemplo, educação, saúde, o exemplo no bem, né? Nos preceitos que o nosso amigo Jesus nos ensinou. Qual é o maior preceito? Amar ao próximo. E aí eu li, né, num livro que diz assim, a dívida, ela
vem aumentando, né? Mas a contabilidade do amor não funciona como a contabilidade comum, onde 2 mais 2 é 4. Divide-se aumentando, ela é diferente, né? Quando você divide sorrisos, quando você divide atenção, boas palavras, o pão, aumenta-se alegrias para si mesmo, né? Porque isso, queridos, é conquista eterna. E essa conquista é toda tua. Quanto mais você divide, mais você ganha. Então, vamos escolher a melhor parte como Maria? Vamos escolher a parte que desceu do céu por amor para todos nós? Jesus. Jesus nos trouxe o amor para que crescesse em todas as direções da nossa vida, das nossas vidas, né? Na vida profissional, social, familiar. Vamos abrir os nossos ouvidos do coração para os ensinamentos de Jesus. E isso, querido, é o necessário que Jesus advertiu a Marta e a todos nós. Como o necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa vão se ajustando no nosso olhar, esse novo olhar, colocando-os no lugar que lhes é próprio. Sem a sintonia com Jesus, diz Emmanuel, será muito difícil agirmos com proveito para nós mesmos ou para quem quer que seja. Então, não vamos trabalhar à margem da nossa vida. Estudemos, observemos, trabalhemos, renovemos-nos para o bem. Vamos ampliar a nossa visão, auxiliando e ajudando. As portas da sabedoria e do amor estão sempre abertas para cada um de nós. E aí eu vou deixar uma frase, né, do livro Palavras de Vida Eterna, do capítulo 2. Eu vou transformar um pouquinho, colocando, né, esse momento de Marta e Maria. No rio da vida, cada um de nós retira somente a porção que conseguimos perceber segundo a nossa evolução. Maria percebeu mais que Marta, pois sua sensibilidade já era mais purificada, e permitiu saber que a visita do mediador de Deus aos homens, Jesus, nunca mais poderia acontecer. Aquela seria a oportunidade única. E esse é o momento de nós trazermos esse ensinamento, né? Não venhamos esquecer da importância de colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, né? O que é realmente importante? Não deixando de cuidarmos do espírito, do nosso desenvolvimento moral. Claro que não vamos deixar em detrimento, né, o nosso corpo físico, que nós não venhamos, nós precisamos dos bens materiais. Tudo isso tem que estar ali, ó, equilibrado, certo? Que vocês tenham gostado dessa reflexão, assim como para mim foi muito proveitosa, que possamos juntos levar esse ensinamento conosco para toda a eternidade. Abraços fraternos, um beijo.